O Brasileirão tá de volta e a Copa do Mundo de Clubes vai mudar tudo nesse brasileiro, cara, porque o Botafogo venceu o Vasco e tá se inserindo como um dos favoritos. O Flamengo venceu, mesmo com crise lá dentro. O Cruzeiro segue atropelando todo mundo e o Bahia, meu irmão, o Superman, está muito firme na disputa pelo título. Vamos falar sobre o Brasileirão Série A, é o prisma da rodada, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Primeiramente, se inscreva para vídeos sobre futebol brasileiro todos os dias, e eu tava com uma saudade absurda da Série A. Se você tava com saudade também, deixa a curtida e depois o hype, curtida depois hype. Cara, hoje a gente vai falar do prisma da rodada, vamos falar sobre os 20 times da Série A e como a Copa do Mundo pode mudar a Série A. Vocês viram Flamengo e Botafogo jogando e parecia que ele estava jogando contra crianças. Vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre todos os times aqui no Prisma, exceto os que não jogaram. Vamos começar pelo Galo Atlético Mineiro, que enfrentou o Bahia na Fonte Nova, e foi um jogo bastante equilibrado, só que o Galo tomou aquele gol no finalzinho, depois do Hulk fazer um golaço, né, olímpico. O Galo acabou perdendo, e o Galo, que não vinha jogando bem antes, né, da parada pra Copa, mas vinha tendo resultado. Dessa vez jogou melhor, mas perdeu, né? O Galo fica um pouquinho para trás ali, tá na 8ª posição e tá com 53% aqui no Prisma. O Bahia é um dos grandes destaques desta Série A, né? E já é um dos times que pode ter alteração na tabela por conta da Copa do Mundo. Mas, pô, Diogo, o Bahia não jogou a Copa do Mundo. Cara, sim, mas isso pode ser um fator favorável ao Bahia. O Bahia não tem mais Libertadores e todos os seus concorrentes diretos, né? Menos o Bragantino, tem Libertadores pela frente. O Bahia tem Sul-Americana, só que o foco do Bahia vai ser Campeonato Brasileiro. Não tem jeito, e o Bahia tem um time fortíssimo, mostrou isso diante do Galo no confronto direto. O Bahia venceu e foi a 24 pontos, entrou no G4. E, cara, esse Bahia vai brigar pelo título já nessa temporada, tá? Muita gente fala que o Bahia vai brigar por título daqui a uns anos. Não, já tá brigando agora, é um dos favoritos ao título e já está com 80% no nosso Prisma, tá? O Botafogo, esse é outro que a Copa do Mundo alterou. E aí que o Botafogo alterou porque ele jogou a Copa do Mundo e os jogadores do Botafogo... Cara, é como se fosse um elástico. Pensa num elástico. Quando o elástico tá novinho, ele tem um certo tamanho, né? Quando você estica o elástico, ele alcança um outro tamanho e permanece ali, né? Assim é também o futebol brasileiro e os seres humanos, cara. O Botafogo enfrentou times gigantescos do mundo e venceu, por exemplo, o PSG, foi bem contra o Atlético de Madrid. Então os caras esticaram o elástico deles. O que eu quero dizer? Eles perceberam que eles podem fazer muito mais do que eles vinham fazendo. E o jeito que o Botafogo massacrou, não foi um massacre, mas foi assim, comandou o jogo contra o Vasco de uma forma assim que parecia adultos versus crianças. E o Botafogo vai vir muito forte com o Ancelotti aí, o Davide Ancelotti aí, que parece ser um cara muito trabalhador. O Botafogo vai brigar pelo título e tá com 87% no nosso Prisma. O Bragantino, rapaziada, o Bragantino aí acabou vencendo o Cruzeiro também com gol no último minuto, um pênalti mandrake, que não foi nada, né, Braga? Foi nada aquele pênalti, mas de volta ao Brasileirão. Bragantino venceu, segue também na disputa pelo título, tá aí com 26 pontos na 3ª colocação, e aqui no Prisma o Braga tá com 60%. O Vozão, rapaziada, venceu o Clássico Rei, instaurou uma crise que já estava uma crise absurda no Fortaleza e aumentou ainda porque Vojvoda foi demitido, e o Vozão mereceu vencer, né? Tentou mais, é um time melhor, um time mais organizado. O Vozão tá fazendo uma excelente Série A, tá na 9ª posição, tá com um jogo a menos, tá? Então o Ceará, por exemplo, poderia estar aí com 21 pontos se vencesse o jogo a menos contra o Fluminense. Vozão venceu mais um clássico, segue invicto na temporada aí. Acho que o Fortaleza não vence o Ceará com times profissionais ali, né, com times titulares desde 2023, tá? O Vozão aí tá com um tabu brabo e tá com 47% no nosso Prisma. O Corinthians perdeu de novo, né? Cara, o time do Corinthians, 4º jogo seguido sem vencer no Brasileirão, perdeu em casa mais uma pro Bragantino, e nem o Dorival tá dando jeito nesse Corinthians, tá? O Corinthians tá muito mal, não sabe o que faz em campo, é um time que, meu irmão, da última vez que tinha jogado em casa contra o Vitória tinha sido nojento e continua sendo ruim agora. Preocupante, tá? O Corinthians é porque tem times piores que ele, mas preocupante, o Corinthians tá aí com 40% no Prisma. O Cruzeiro, rapaziada, cara, o que falar do Cruzeiro, né? Um time, assim, avassalador. O que o Cruzeiro fez pra cima do Grêmio foi, assim, humilhante, tá? Caio Jorge meteu um hat-trick
já tá até levantando aí o Zenit, né? Tá levantando interesse do Zenit que quer ser um clube brasileiro, né? Contrata todos os brasileiros. Mas falando de Cruzeiro, cara, pra mim é o principal favorito ao título, era antes da Copa do Mundo e pra mim continua sendo, porque o Cruzeiro pôde focar somente no brasileiro. O Cruzeiro também não tem competições internacionais, vai focar 100% no brasileiro. E também não jogou Copa do Mundo, porque isso vai ser desgastante, vai cobrar o preço dos times que jogaram a Copa do Mundo fisicamente ali na frente. Vamos ter lesões e o Cruzeiro vai ter menos lesões, provavelmente o Cruzeiro joga muita bola também. Tá aqui no Prisma com 73%, pra mim continua sendo o favorito ao título principal. O Flamengo, cara, humilhou o São Paulo, tá? Mas que humilhação. Esse aqui, meu irmão, o São Paulo não viu a cor da bola, 2-0 foi pouco. É mais um dos times que a Copa do Mundo pode beneficiar, porque o Flamengo também venceu o Chelsea, que foi o grande campeão, e sabe até onde pode chegar. O time vem com muito mais organização, só que o Flamengo tem uma situação peculiar, né? Todo mundo quer mandar no Flamengo, né? Todo mundo quer mandar e tá cheio de crise lá dentro, né? Crise com o José Boto, crise com o presidente, crise com o Pedro, crise com o Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz pesou um pouco a mão na crítica contra o Pedro. Acho que ele poderia ter resolvido aquilo um pouco mais politicamente. Acho que ele pode ter perdido o seu grupo, né? Acho que o grupo se sentiu também desprestigiado, porque se ele queimou um jogador, ele pode queimar qualquer outro. Assim, eu gosto do Felipe Luiz. Acho que ele deveria fazer uma crítica pública ao Pedro, mas talvez menos pesada. Só que o Flamengo segue sendo o favorito ao título também, né? Tá aqui no Prisma com 87%. O Fluminense não jogou nesta rodada, né? O melhor time do Mundial de Clubes do Brasil, né? O melhor brasileiro no Mundial. Teve folga. O Fortaleza jogou, perdeu mais uma. Tá com 5 derrotas seguidas. Tá na 19ª posição. Tá numa situação muito crítica no brasileiro e perdeu seu treinador. Vojvoda foi demitido. O cara que durou muito tempo no Fortaleza, a diretoria tava tentando fazer com que ele permanecesse, mas foi demitido. Agora, um erro, né, cara? Como que tu fica um mês parado, treinando, e tu demite o treinador no primeiro jogo após a parada? Cara, se era pra demitir, demite antes, cara. E deixa o novo treinador comandar um mês o time, treinando o time um mês. Tu vai demitir um jogo depois. Se você já ia demitir, demitia antes. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é inacreditável, o planejamento do futebol brasileiro, cara. Fortaleza tá com 27% aí no nosso Prisma. Tá com 0%, me desculpa, 0%. Juventude que tá com 27%, Juventude aí, que venceu o Sport num confronto direto, respirou um pouquinho, foi a 11 pontos também, mas permanece na zona do rebaixamento. O Juventude tá com 27%, né? O Grêmio tá com cheiro de rebaixamento, esse Grêmio, né? Impressionante como que o Grêmio jogou mal nessa partida contra o Cruzeiro, também não viu a cor da bola. Tava jogando melhor antes da parada, tá? Do que agora. Esse primeiro jogo aí foi preocupante pro Grêmio, que tá aí com 47% no Prisma e segue ali 5 pontos à frente da zona do rebaixamento, mas tem um jogo a mais do que seus adversários. O Inter saiu da zona do rebaixamento, venceu o Vitória com gol no último minuto, um golaço do Tabata, que aquela bola foi na forquilha, e o Inter respira também, vai a 14 pontos, mas segue jogando mal. O problema do Inter é que segue jogando mal. Não convenceu ninguém com essa vitória, mas a pontuação foi importante. Mirassol, o Inter tá aí com 33%, tá? O Mirassol, Palmeiras, o Santos, todos eles não jogaram, né? O Mirassol jogaria contra o Fluminense, jogo adiado. O Palmeiras esteve no Mundial até as quartas de final, jogo adiado, e o Santos enfrentaria o Palmeiras, também não jogou. O São Paulo é outro que, meu amigo, cheirinho de rebaixamento absurdo do São Paulo. Que time ruim do São Paulo, meu Deus do céu. O Crespo vai ter muito trabalho com esse time do São Paulo, tecnicamente assombroso, taticamente uma vergonha ainda, né? Não é culpa do Crespo, mas não conseguiu fazer nada contra o Flamengo, e assim, deu sorte de ter tomado só 2 gols. O time do São Paulo aí já está com 4 derrotas seguidas, vem de derrota pro Vasco, agora perdeu pro Flamengo e tá com só 20% no Prisma. O Sport, cara, Sport tá rebaixado, né, rapaziada? 3 pontos em 12 rodadas, 0 vitória, 9 derrotas. O Sport perdeu mais um confronto direto com um novo treinador, estreou o Daniel Paulista. O que o Daniel Paulista foi fazer no Sport? Eu não sei, estava no Remo muito bem na Série B, trocou pelo Sport, que tem, cara, pasme, o Sport tem 3 pontos em 12 jogos. Infelizmente o Sport acho que não vai aguentar, não. O Vasco jogou muito mal de novo. Cara, eu torço pro Fluminense, né? Então, cara, até conversei com algumas pessoas que, cara, sempre que o Fernando Diniz, na época que ele treinava o Fluminense, sempre que ele tinha tempo pra treinar, o Fluminense ficou 15 dias treinando com o Fernando Diniz, ficou 10 dias treinando com o Fernando Diniz, ficou
3 semanas treinando com o Fernando Diniz. Sempre que ele tinha tempo pra treinar, o time voltava pior. Me parece que o time do Diniz precisa de ritmo, sabe? Jogar quarta, domingo, porque os caras perdem o ritmo. Eu não sei o que acontece, porque o Vasco ficou um mês treinando e voltou muito pior. Perdeu pro Botafogo, não fez nem cócegas, e o Vasco segue na luta contra o rebaixamento, tá aí 2 pontos acima da zona do rebaixamento e um jogo a menos do que os seus adversários, e tá com 40% no Prisma. O Vitória, também de treinador novo, acabou sendo derrotado pelo Inter, fez um jogo bom, né, defensivamente, parecido com o que tinha feito contra o Corinthians, mas precisa de mais, né, para se salvar do rebaixamento. Vitória tem só 11 pontos, tá aqui com 13% no nosso Prisma, o time do Vitória, tá? Então a tabela do Prisma está no ar para você nesse momento. E, cara, tivemos 2 times empatados com 80%, os rivais Flamengo e Botafogo. Nos últimos 5 jogos, a gente vai pro saldo de gols nos últimos 5 jogos, né? O Flamengo tem um saldo maior que o do Botafogo e por isso ganha a coroa. Aquele 5-0 do Flamengo no Fortaleza deu o saldo pro Flamengo. O Flamengo é o campeão da rodada. O grande destaque positivo dessa rodada pra mim, cara, é difícil a gente falar que tivemos muitos destaques positivos, mas vai pro Botafogo, cara. O Botafogo que dominou amplamente o seu adversário, o Vasco da Gama, e também estreando um novo treinador que já mostrou ideias muito diferentes aqui no futebol brasileiro. E, cara, esse treinador do Botafogo vai longe, tá? Anota isso aí. O destaque negativo vai pro São Paulo, um time tão grande, de tanto investimento, não pode ter 4 derrotas seguidas no Brasileirão, ainda mais jogando do jeito que jogou contra o Flamengo, né? Que já merecia seu destaque negativo, mas se a gente trouxer pra trás, ainda teve aquela derrota pífia contra o Vasco e também não viu a cor da bola. Então, escreve aqui embaixo, meu irmão, qual dos times você acha que se beneficiou mais com a Copa do Mundo de Clubes? Os times que jogaram ou os times que descansaram? Se inscreve no canal para mais vídeos como esse, deixa a curtida e o hype. Muito obrigado, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!